Como é que nós podemos fortalecer a nossa mente para passarmos por situações adversas, situações complexas, como essa da pandemia, por exemplo. Oi, Ana, minha sobrinha, gente, que linda. Olá, seja bem-vinda. Muito bom. E antes de falar, eu acho que é importante eu me apresentar. Meu nome é Rodrigo Messias e eu sou diretor de Educação e de Negócios da Resistência Mental Consultoria, uma empresa nova aqui no Brasil que traz também uma solução bastante nova, uma solução bastante nova, tanto para as empresas quanto para as pessoas, mas é uma solução também bastante importante, que é a parte de administração de estresse e melhoria de performance sob pressão. Nós vivemos num mundo complexo, em um mundo volátil, em um mundo incerto, e é cada vez mais importante fortalecermos a nossa mente para que possamos lidar bem com as dificuldades e as incertezas desse mundo em que vivemos. Uma boa tarde para a Gisele, que está entrando agora. Seja muito bem-vinda. E o tema hoje, então, é o controle das emoções. Bom, por que essa maratona, que está tendo essa semana? Pelo seguinte, porque quando nós falamos de alguns aspectos mentais, de algumas habilidades mentais, como, por exemplo, a concentração, ou a confiança, ou a nossa capacidade de superar situações, de lidar e superar com situações imprevistas, é importante que consigamos entender como é que a nossa mente funciona, quais são os recursos mentais que estão disponíveis para que possamos ser bem-sucedidos em situações inesperadas ou em uma situação difícil, uma situação de prova de concurso, por exemplo, uma situação de entrevista de emprego, ou uma situação em que o negócio estava indo bem, de repente veio a pandemia e bagunçou tudo. Então, é de extrema importância a gente entender como que os processos mentais eles funcionam, porque eles funcionam de forma integrada. Então, não adianta simplesmente falar sobre concentração sem falar, por exemplo, sobre compostura. Não adianta falar sobre confiança sem falar sobre concentração. Então, as nossas habilidades mentais, elas funcionam de uma forma interligada, em que umas fortalecem as outras. E com o tema de hoje, que é o controle das emoções, esse tema, ou essa habilidade mental, ela é fundamental para sustentar as demais habilidades. Porque olha só, se você não está emocionalmente equilibrado, você consegue se concentrar? Se você não está emocionalmente bem, o que acontece com a sua confiança? Consegue sustentar a confiança? E outra coisa também, quando nós não estamos emocionalmente bem, nós conseguimos reagir bem. Difícil, né? Então, veja como a compostura ela é uma habilidade fundamental para sustentar outras habilidades mentais. Dá uma boa tarde para a Michela. Oi, Michela, seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui. Estamos falando sobre o controle das emoções e como ele sustenta outras habilidades mentais. Muito bem. Então, essa pequena introdução já demonstra como o controle das emoções ele é importante. E segundo um artigo da Harvard Business Review de setembro do ano passado, que ele fala sobre as habilidades que não serão, ou que dificilmente serão substituídas por robôs ou por processos digitais, ele traz exatamente essas habilidades mentais. Ele fala muito sobre a questão das emoções e fala também sobre a capacidade de contextualizar, ou seja,
é uma capacidade ou habilidade totalmente relacionada com a concentração. Então, eu incentivo vocês a acompanharem as lives que vão seguir amanhã, na quarta, quinta e sexta, porque elas foram boladas, né, para demonstrar a importância de ter essa integração entre as habilidades. E claro que vocês vão receber algumas ferramentas que vocês vão poder usar e vocês vão entender como usar essas habilidades em conjunto também. Muito bem, vamos falar então sobre a compostura ou controle das emoções. Acho que todos aqui já ouviram o termo falando, perdeu a compostura. E perdeu a compostura significa que a pessoa saiu de si, né? Ela ficou fora de si, ou então ela travou, né? Que são casos muito comuns, inclusive dentro da psicologia, é muito conhecido como uma situação de luta ou de fuga. Agora, é muito importante a gente entender quais são os fatores que contribuem para a nossa reação diante de situações difíceis da vida, como, por exemplo, essa situação de pandemia. Só dá um oi para minha querida amiga Andréia, lá de BH. Oi, Andréia, espero que você esteja bem aí, que o Ronan esteja bem e as crianças também. Então, é muito importante nós podemos entender como é que esses fatores eles influenciam para a nossa resposta a diversas situações que são difíceis na nossa vida. E olha só, existem alguns fatores, como por exemplo, a personalidade é um deles. Então, qual é a sua personalidade? Você é uma pessoa que tem uma característica mais extrovertida, ou você tem uma característica mais introvertida? Você é sanguíneo, um pouco mais raivoso, né? E como é que diante de uma situação a personalidade ela influencia? Ela vai influenciar. E nós temos outros fatores também, como por exemplo o nosso histórico de experiências de vida. Então, se no passado houve uma situação desafiadora, uma situação imprevista, uma situação estressante, e dentro dessa situação a resposta, né, ou seja, a nossa reação, a sua reação, ela não foi de uma forma de lidar bem com aquela situação, se esse mesmo evento ocorrer no futuro, há uma probabilidade de a resposta não ser satisfatória mais uma vez. Por quê? Porque os nossos processos mentais, eles tendem a automatizar algumas tarefas. E essa é a grande questão, né? Então, ou seja, nós vamos crescendo, né? Nós vamos ficando mais velhos e nós vamos aprendendo com a vida e, na verdade, nós aprendemos muito pouco sobre como que a nossa mente vem, porque ela não veio com um manual de instrução. É muito, sei lá, desapontador isso, né? Ela não vem com um manual de instruções. Mas a boa notícia é que a neurociência, junto com a psicologia e outras áreas, elas estão cada vez mais conseguindo desvendar os nossos processos mentais e como eles funcionam. É uma série de ferramentas disponíveis para que nós consigamos fazer o controle das nossas emoções, da nossa ansiedade e também fortalecer aspectos como, por exemplo, da concentração e de outras habilidades mentais. Então, eu falei de dois aspectos aqui que podem influenciar na forma como nós respondemos ao estresse ou às situações desafiadoras da vida. Só dar um oi para a Adriana, que entrou aí. Boa tarde, Adriana, para o Arnold e também para a Sheila. Sejam bem-vindos.